Olá pessoal, alunos aí do terceiro período da Biologia, do IFTM, espero que todos estejam bem. Nós vamos aqui começar a nossa aula de medula espinhal. Nós estamos vendo aí essa imagem que mostra a coluna vertebral, né, externamente, em amarelo clarinho. Essa região aqui é um disco intervertebral, aqui assim, e aqui em azul e verde e amarelo nós temos a medula espinhal. Na verdade, a medula espinhal propriamente dita é essa estrutura aqui, ó. Aqui fora a gente tem as meninges que protegem a medula e aqui as raízes dos nervos espinhais, ok? Muito bem, então olha só, a gente já viu isso nas aulas de esqueleto, mas só para nós relembrarmos, a coluna vertebral ela é dividida em regiões. Essas regiões levam o nome da região do nosso corpo correspondente. Então, a gente tem 7 vértebras cervicais, de C1 a C5, mais as 2 primeiras lá, que são a atlas e axis, tá? Depois, nós temos 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, as 5 vértebras sacrais, que são fundidas, né? E nós temos as 4 vértebras coxígeas, que são também fundidas. A medula espinhal, ela recebe, digamos assim, o nome da região da medula corresponde à região da coluna vertebral. Então, a gente vê nessa imagem aí a coluna vertebral desenhada em branco, mas ela está aberta, mostrando a medula espinhal em laranja e os nervos espinhais saindo das suas regiões correspondentes. Então, de C1 a C8 são os nervos cervicais e assim por diante. Uma observação é que a medula espinhal, ela não acompanha toda a medula espinhal não acompanha toda a coluna vertebral. Isso acontece, vou voltar. Isso acontece porque durante a nossa vida embrionária, o crescimento do osso e o da medula espinhal seguem mais ou menos no mesmo ritmo. Mas a partir de um determinado momento da vida embrionária, os ossos crescem mais e a medula espinhal para. Então, a medula espinhal para em mais ou menos L2. Então, abaixo de L2 não tem mais aqui, ó, medula espinhal, que está em laranja. Mas nós temos um conjunto aqui grande de raízes nervosas que saem, os neurônios estão nessa região dentro da medula e essa região aqui de nervos que estão representados em azul é chamada de cauda equina, porque quando a gente olha na imagem, né, da peça anatômica, alguém associou com a cauda de um cavalo, por causa da quantidade de raízes nervosas que tem. Nós vamos ver imagens de peças anatômicas e isso vai ficar mais fácil de visualizar.
Então, aí nós temos uma visão lateral e uma visão dorsal da medula espinhal. E o que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando a gente olha na visão dorsal da medula espinhal, nós vemos que a gente tem aqui, ó, duas dilatações aqui, uma cervical e uma lombar. Essas regiões, por que elas são maiores? Porque dessa região sai a inervação aqui para os membros superiores, e a gente já sabe, por exemplo, que a inervação das mãos ela é muito rica, e aqui na região lombar a gente tem a região de onde sai a inervação para os membros inferiores. Então, essa, digamos, região dilatada aqui é chamada de intumescência. Intumescência aqui cervical, intumescência lombar. Então, por que ela é mais dilatada? Porque a região é maior, então, outra forma de pensar. Porque a quantidade de neurônios e fibras estão para formar nervos, né? Os axônios aqui é maior e aqui também é maior. Então, por isso formam intumescências. Aí eu quero que vocês acompanhem essa cor aqui, ó, rosa, lilás, um tom de verde e aqui um tom de verde mais azulado, porque na próxima imagem eu vou fazer referência a essas cores. Então, essa imagem mostra o que a gente chama de dermátomos. Então, o que são os dermátomos? São regiões da pele que são inervadas apenas por uma raiz sensorial. Então, por exemplo, se a gente pega essa região aqui C2, estão vendo que ela está de rosa porque essa região é inervada pelos neurônios, os corpos dos neurônios e os nervos que saem da raiz da região C2 da coluna vertebral. Então, aliás, da medula espinhal. Então, isso aqui, cada subdivisão dessa do corpo é um dermátomo. Então, aqui nessa região do tórax, a gente vê os dermátomos torácicos e uma pequena região aqui da musculatura e da pele do braço. E aqui em verde a gente vê a região, os dermátomos da região lombar, e a gente pode perceber que a região da genitália e aqui, ó, a região posterior da coxa é inervada pelos nervos que saem na região sacral. Lembrando, gente, que os corpos dos neurônios ficaram lá em L2, mas os seus axônios formaram os nervos que vêm para essa região abaixo da medula espinhal, abaixo de L2 e da região sacral, tá? Então, são dermátomos. Isso tem para nós aqui é só uma curiosidade, mas para o neurologista isso tem uma importância grande, porque ele pode fazer testes, por exemplo, colocando um alfinete ou uma ponta de caneta e para testar a sensibilidade da região da pele dos seus pacientes. Por que vocês acham, será que o rosto não está? Porque toda a nossa cabeça praticamente
ela é inervada pelos nervos cranianos, que estão no tronco cerebral e não na medula espinhal. Na nossa aula de encéfalo, eu mencionei isso. Então, a gente tem 12 pares de nervos cranianos e todos eles saem do tronco cerebral, bulbo, ponte e mesencéfalo. Então, não tem inervação aqui na face de nervo da medula espinhal. Aqui a gente vê um desenho esquemático mostrando a região cervical da medula espinhal. Então a gente consegue ver aqui, então, a coluna vertebral foi cortada, né, retirada. A gente vê aqui o tronco cerebral, parte dele, o cerebelo foi removido, tá? Então esses aqui, ó, são alguns dos nervos cranianos. E a medula espinhal começa logo aqui, ó. Então a gente tem aqui o forame central, que é aquele buraco que quando a gente olha o crânio, a gente vê aquele buraco. A gente vê também aqui a medula espinhal e vê uma das meninges, que é a dura mater, tá? Que é a meninge mais externa, que eu vou mostrar na próxima imagem. Então a gente vê aqui também, ó, esses são os nervos que saem da medula espinhal, e aqui, ó, são gânglios. Eu vou falar um pouco mais disso no próximo slide também. E a gente vê aqui uma artéria, porque essa região ela é bastante irrigada, tá? Muito bem. Aqui essa imagem mostra o outro extremo da coluna vertebral e da medula espinhal. Então aqui a gente está vendo o cone medular, que é, digamos assim, aqui a gente estaria na vértebra L2, mais ou menos. Então chama cone medular porque tem esse formato cônico. E a gente vê aqui a cauda equina. Então vocês podem perceber que sai uma quantidade grande de nervos. Esses nervos saem tanto na região lombar, na região sacral, e saem também na região coxígea, que apesar das vértebras estarem fundidas, a gente não distinguir uma vértebra da outra, mas os forames por onde os nervos passam ainda existem. Então, a inervação aqui para os membros inferiores, os corpos dos neurônios estão inclusive um pouco mais acima, naquela intumescência lombar, e os seus axônios formam essa quantidade grande de nervos que forma a cauda equina. E quero chamar a atenção também de que as meninges vêm até aqui embaixo. Então, elas protegem também a cauda equina. As meninges não param aqui, ó, no cone medular. Então, todas as meninges continuam aqui, tá? Aqui a gente tem uma imagem à esquerda de um desenho esquemático, né? E à direita nós temos imagens de fotografias reais de peças anatômicas. Então a gente tem aqui a medula espinhal, aqui particularmente está mostrando o cone, a intumescência cervical. Então vocês podem ver que essa região é mais larga e aqui, ó, já sofre um estreitamento. E a gente vê as raízes dos nervos saindo, a gente vê os gânglios aqui, que eu vou falar um pouquinho deles. Aqui na região torácica,
também os gânglios, as raízes dos nervos não estão muito visíveis. Aqui, ó, dá para ver. E aqui embaixo a gente tem, digamos assim, a região, a porção final da medula espinhal. A gente vê aqui, ó, o cone medular e a gente vê a cauda equina, tá? Então, que são aqueles nervos cujos os corpos dos neurônios estão até L2. Não está mostrando a intumescência lombar com clareza. Essa imagem é um desenho esquemático que dá uma visão geral da medula espinhal. Então, primeiro, que quero chamar a atenção. Primeiro, olha só, no encéfalo, a substância cinzenta, ela é externa, ela está pelo lado de fora. Na medula espinhal, acontece o inverso. A substância cinzenta está colocada no meio da medula espinhal. Então, significa, aqui, ó, predomina corpos de neurônios. Então, na substância cinzenta predomina corpos de neurônios. Na substância branca predomina os axônios dos neurônios, que vão formar feixes e tratos, que a gente vai dar uma noção para vocês. Então, essas divisões aqui, ó, cada uma tem o seu nome. Esse aqui é o sulco mediano posterior, esse aqui, ó, é a fissura mediana anterior. Então, nós não vamos memorizar esses nomes para a gente ter uma visão geral. A gente consegue ver aqui também as 3 meninges. Então, a gente vê a mais externa, a dura mater, que ela parece um saco plástico bem grosso, bem resistente. A gente vê a segunda meninge, que é a aracnoide, que tem esse nome, como eu já falei, por causa do aspecto de, quando você olha, ela é transparente, e como os vasos sanguíneos, artérias e veias passam por ela, dá a impressão de ser uma teia de aranha, por isso ela recebeu esse nome, aracnoide. E a dura mater, a pia mater, ela não está aparecendo aqui, mas ela no encéfalo a gente conseguiu ver em algumas fotografias a dura mater, que é uma membrana bem fininha, bem transparente. O que eu quero também chamar a atenção de vocês aqui é que as 3 meninges, elas acompanham, elas protegem tanto as raízes dos nervos quanto o gânglio que está aqui, ó. Vocês podem ver na imagem aqui que aqui está esbranquiçado, porque a dura mater, a aracnoide e a pia mater estão aqui também protegendo a raiz e os gânglios, tá? Depois, os nervos espinhais continuam sem a presença das meninges do sistema nervoso central. Aí, o que eu quero também usar essa imagem para aproveitar, para explicar para vocês. Quando nós temos um agrupamento de neurônios fora do sistema nervoso central, a gente chama esse agrupamento de neurônios de gânglios. Então, esses gânglios aqui são gânglios que a gente chama de gânglios neurais. Gânglio neural, porque a gente tem outro gânglio que é o gânglio linfático, tá? Então, a gente não pode confundir. Isso aqui é um gânglio neural porque ele tem um agrupamento de
neurônios, corpos de neurônios. E eles são chamados, ó, de gânglios da raiz dorsal. Por que tem esse nome raiz dorsal? Porque esse neurônio que está aqui dentro, ele é um neurônio que tem 2 axônios. Um axônio vai e faz sinapse aqui, ó, e ele entra na região dorsal. Então, vocês estão vendo que aqui é posterior. Então, esse axônio do neurônio entra e vai fazer sinapse aqui pelo lado posterior. Então, por isso é chamado gânglio da raiz dorsal. Porque o nervo espinhal, ó, aqui, ele tem 2 raízes. Aqui. Então, essas raízes aqui vão entrar na região dorsal da medula espinhal. Essa raiz aqui vai entrar na região ventral da raiz da medula espinhal. Então, esse aqui, ó, essa aqui é a raiz dorsal. Então, essa aqui, tá bem? Vou tentar marcar ela aqui, ó. E essa aqui, ó, é a raiz ventral, que é essa daqui, ó. Tá bem? Então, vocês acompanhem a imagem aí, por favor, tá? Então, relembrando o que é gânglio, agrupamento de neurônios. Esses gânglios aqui, na fisiologia, a gente vai falar bastante, porque eles são gânglios com neurônios sensitivos. A gente vai aprender que eles pegam a informação lá do nosso corpo e trazem para dentro do sistema nervoso central. E esses aqui, ó, esses neurônios que vão formar a raiz ventral, os neurônios estão nessa região, formam a raiz ventral e eles levam a informação para o corpo. Então, eles são chamados neurônios motores. Então, essa raiz aqui, ó, é motora, a raiz ventral, e a raiz dorsal, ela é chamada sensitiva. Aqui um desenho que mostra um pouco melhor daquela imagem. Pena que essa imagem não é colorida, mas mostra aqui a medula espinhal sem as meninges. Então, a substância cinzenta sempre tem esse formato que lembra um H ou uma borboleta. Tem algumas regiões que essa região aqui ela é mais dilatada, assim, e tem regiões que ela é mais reta, assim. Então, aqui está mostrando que os nervos, a raiz dorsal, que não está aqui muito clara, mas que é o segmento aqui, né, é essa daqui de cima, e ó, elas saem dessa região aqui, ó, posterior, tá vendo? Ó, radículas posteriores do nervo espinhal, tá? Então, sai dessa região aqui, ó, que a gente chama de corno posterior da medula espinhal. E os nervos que vão formar a raiz ventral, que é essa daqui, saem do corno anterior, que é essa região aqui. A gente vai ver na fisiologia que aqui estão os corpos dos neurônios, ó. Tá? Aí lembra, esse neurônio é bipolar, um ramo dele traz a informação lá do corpo. Então, imagina que aqui eu tenho um membro qualquer, ou a pele, alguma coisa assim. Vou ver se eu consigo escrever pele. Opa, não é fácil não. Então, ele leva essa informação aqui, por exemplo, se está ventando, se eu
raspei o braço numa estrutura áspera ou lisa, ou passei a mão sobre o meu rosto, a minha mão, quer dizer, o rosto não, a minha mão, o meu braço. Então, essa informação sai daqui, vem para cá, o corpo do neurônio está aqui, e aí essa informação vai até a medula espinhal. Aqui dentro, vou mudar a cor aqui, ó. Aqui dentro, esse neurônio vai fazer sinapse com um interneurônio. Então, esse que eu estou representando aqui de verde. Esse interneurônio vai fazer sinapse com os neurônios que estão aqui, ó, que não estão representados aqui, ok? E, então, ele traz a informação do neurônio aqui, a informação saiu lá da pele, entra aqui por trás, por isso que é chamada raiz sensorial, entra aqui, faz sinapse com esse neurônio verde, que é um interneurônio, e esse interneurônio transfere a informação para os neurônios que estão aqui, que vão formar os axônios dele, vão formar a raiz ventral. Então, vão formar a raiz ventral. Essa raiz ventral vai mandar informações, então a gente chama de via eferente, vai levar informação para a mesma região que mandou para cá. Então, por exemplo, um mosquito te pica. Então, você sente que está coçando porque na sua pele, lá na fisiologia a gente vai estudar, tem receptores que levam a informação aqui para medula espinhal. A sinapse vai ser feita com o interneurônio. Esse interneurônio manda a informação para cá. E aí você, obviamente, gente, essa informação sobe também para o sistema nervoso central, digamos, para o encéfalo, e aí você vai coçar. E a gente não coça até sem olhar. Você sabe onde está coçando? Então, isso tem relação com aqueles dermátomos lá que a gente viu nas imagens anteriores, tá? Então, aí para vocês terem uma ideia de como é que são a raiz ventral e a raiz dorsal, porque a gente vê depois, quando, por exemplo, tem a dura mater, a gente vê só daqui para fora, tá? A gente não vê a raiz dorsal nem a raiz ventral. Aqui é uma fotografia, então, de uma medula espinhal de verdade, e por causa da coloração, a substância cinzenta ficou mais clara e a substância branca ficou mais escura. Mas lá na nossa medula de verdade, quando a gente olha a olho nu, a substância central, ela é de cor mais escura do que a que está nas laterais. Então, predomina neurônio na substância cinzenta e predomina axônios de neurônios na substância branca, que é mais externa. Então, aqui a gente está numa região que a gente tem aquela dilatação lateral, tá? Então, essa aqui é a região do corno posterior, tá? Aqui é o corno lateral e aqui é o corno anterior. E a gente consegue ver, inclusive, axônios de neurônios que vão formar a raiz dorsal. E a gente vê com um pouquinho de boa vontade, desse lado tá melhor, os axônios que formam os nervos da raiz dorsal ou raiz posterior, que são vias aferentes ou sensoriais.
essas são vias eferentes ou motoras. Eu esqueci de chamar a atenção de vocês nas imagens anteriores, mas aqui na medula espinhal a gente tem o canal central, que é um buraquinho que se comunica com os ventrículos laterais, aliás, os ventrículos cerebrais, que nós vimos na aula do encéfalo. Então, esse canal central, ele se comunica com os ventrículos laterais. Então, a gente tem aí dentro o líquido céfalo-raquidiano. Então, se uma pessoa precisar fazer coleta de líquido céfalo-raquidiano para algum tipo de diagnóstico, ele é feito com o médico introduzindo uma agulha por aqui, ó, e ele vem com essa agulha até aqui, ó, e coleta o líquido aqui, tá? Então, na verdade, ele faz, ele usa um espaço entre uma vértebra e outra, e com muita experiência ele faz essa, digamos, introdução da agulha sem causar lesão aqui nos tratos e fascículos da substância branca. Aqui eu coloquei essa imagem, no próximo slide eu tenho essa mesma imagem aqui ampliada. Mas para nós termos uma noção de como são os neurônios da substância cinzenta. Então, eles são, digamos assim, divididos em relação ao tamanho do axônio. Então, tem os que têm o axônio longo, que são chamados de tipo 1, de Golgi, e os neurônios de axônio curto, tá? Vamos ver esse grupo aqui. Então, raciocinem aí. Nós estamos falando dos neurônios, mas o que usa para classificar é o tamanho do axônio deles, tá bom? Então, a gente tem os radiculares e os cordonais. Então, vejam, radiculares, eu ainda coloquei aqui, ó, para ajudar a lembrar, formam os nervos espinhais. Então, aqueles lá que a gente viu. Então, aqui, ó, nessa imagem pequenininha, aqui a gente vê um desses aqui, ó, que formam os nervos espinhais. Então, esses nervos espinhais, eles podem ser viscerais ou somáticos. Em que sentido viscerais ou somáticos? Eles levam e trazem informação dos músculos lisos, do músculo cardíaco e das glândulas. São, digamos assim, informações que a gente não tem muita consciência. Então, por exemplo, o tempo todo, a musculatura dos nossos vasos, das artérias, das veias, ou musculatura lisa das alças intestinais, do útero, etc., do coração, essas informações estão indo para a nossa medula espinhal. E também volta a informação para essa região. Mas nós não temos consciência de que isso está acontecendo. A gente não fica prestando atenção no nosso coração o tempo todo, no peristaltismo das nossas alças intestinais, na secreção das nossas glândulas, a gente não fica pensando nisso. Mas também a gente tem esses neurônios da medula que formam os nervos espinhais, que são chamados de somáticos. Por quê? Porque eles inervam os músculos estriados esqueléticos. Esses somáticos a gente tem consciência. Então, por exemplo, os somáticos, eles
tem informação que sai do músculo e vai do músculo e da pele, viu, gente? Sai do músculo e da pele e vai para medula espinhal. Então vai, a gente chama de via aferente. Então você tem a sensação de frio, calor, de dor. Se, por exemplo, seu celular tá só no VibraCal e ele tá apoiado em cima da sua perna, você sente ele vibrar. Se você tá com uma roupa que tem uma etiqueta áspera, você sente aquela etiqueta raspar no seu corpo e incomodar. Então, essas informações aqui, elas são conscientes, ou seja, a gente percebe essas informações. Então, as informações somáticas são também dos nervos radiculares. É só a gente lembrar, as informações aferentes entram pelo corno dorsal, então as aferentes somáticas saem do corpo e entram aqui. As aferentes viscerais saem do corpo e entram aqui também. Só que essas que saem das vísceras, a gente não tem consciência. As informações que saem daqui e vão formar os nervos, aquelas que vão para a pele e os músculos, a gente tem consciência. As que saem daqui e vão para as vísceras, nós não temos consciência. Muito bem, dos neurônios ainda de axônio longo, a gente tem o segundo grupo, que são os cordonais. Esses cordonais têm esse nome porque dentro da medula espinhal, os axônios deles, então é o neurônio cordonal, mas o seu axônio é longo. Então tem os que são chamados de projeção. Por quê que eles são chamados de projeção? Porque eles vão levar essa informação para outras regiões da medula. Então tem neurônio que recebe a informação e o axônio dele vai até, por exemplo, o cerebelo, vai até o bulbo ou vai até o córtex cerebral. Então ele é chamado de projeção porque ele leva essa informação para níveis superiores, como se os corpos dos neurônios, imagina assim, um monte de fio, e esses fios se juntam e eles viajam juntos, subindo. Alguns, quando chegam no nível do cerebelo, saem e fazem sinapse lá no cerebelo. Alguns fazem sinapse no tronco cerebral. Outros vão até o córtex cerebral. Tá bem? E a gente tem também, nesse grupo dos cordonais, os neurônios de associação, que são os neurônios que têm dois axônios, que a gente chama de neurônios bipolares. Então, esses neurônios bipolares, um vai subir na direção do encéfalo e outros vão descer na região, digamos, sacral. Eles têm a função de interconectar os neurônios, tá? Um com o outro, passar a informação de um para o outro. E os neurônios de axônio curto são chamados de tipo 2, são responsáveis pelos arco-reflexos, estão em todos os níveis da medula. Isso eu gostaria muito de explicar pessoalmente, mas vou tentar falar aqui. O que é um arco reflexo? Vamos imaginar a situação assim, ó. Você tá na cozinha, agora aí que tá todo mundo de quarentena, imagino que todo mundo esteja
se aventurando bastante na cozinha, passar roupa, essas coisas assim. E aí, sem a gente se dar conta, a gente encosta a mão numa panela quente. E a gente muito rapidamente tira a mão, puxa o braço rapidamente e tira a mão. E se vocês prestarem atenção, essa resposta de retirada da mão, ela é muito rápida. Normalmente a gente sente a dor depois que você já tirou a mão. E por que a gente tira a mão rápido? Vou tentar mostrar aqui. Então, olha só, a gente tem o estímulo que foi a panela quente, a gente encostou a mão, essa informação vai até a medula espinhal. Quem leva é esse axônio aqui, né? Então a gente está pensando num neurônio só. Na raiz tem vários neurônios que formam a raiz dorsal, tá? Aí, ó, esse neurônio passa a informação para cá, pro interneurônio, e esse interneurônio passa a informação para o neurônio motor, que vai formar a raiz ventral. Então, a resposta que nós vamos ter vai ser a resposta de retirada. Você puxa o braço rapidamente. Então, vou voltar na imagem anterior. Então, esses neurônios do tipo curto, eles são, digamos assim, como se esses neurônios de associação aqui, ó, mais ou menos como eles, só que eles não fazem a sinapse só nessa região. Eles vão para os segmentos acima desse e para os segmentos abaixo deles. Porque a resposta motora, ela não é simples. Você muitas vezes retira o braço, mas você dá um passo para trás, você, por exemplo, dá um grito, você tem uma série de reações. Então, essas reações, elas não acontecem só em um nível da medula, tá? Muito bem. Então, aqui a gente falou mais ou menos dos tipos dos neurônios que a gente tem na substância cinzenta. E agora eu vou falar um pouco sobre a organização da substância cinzenta. Ainda sobre os neurônios da substância cinzenta, mas mais relacionados com a posição deles na medula espinhal. Então, a gente tem os neurônios do grupo medial que estão relacionados à inervação da musculatura axial. Então, se vocês voltarem naquele slide lá do começo, que mostra a coluna, a medula espinhal dividida em várias cores, vocês vão ver que existe uma região, que é a região torácica, aquela que mostra os dermátomos. A inervação da musculatura da região torácica, ela tá nos neurônios do grupo medial, mais na região da medula torácica. Então, está relacionado à musculatura axial, ou seja, do pescoço e do nosso tórax. Os neurônios do grupo lateral, então eu vou mostrar a imagem na sequência, grupo lateral,
estão relacionados à inervação da musculatura apendicular, ou seja, membro superior e membro inferior. Os neurônios do grupo torácico estão relacionados à propriocepção inconsciente. O que seria propriocepção? É assim, a consciência do nosso corpo. A gente tem consciência da posição do nosso corpo? Tem, mas a gente precisa prestar atenção nisso. Lá na fisiologia a gente vai falar bastante disso. Por que eu quero comentar aqui com vocês? Só um exemplo. Quando a gente está andando e nós vamos caminhando ou correndo e a gente põe o pé no buraco ou numa pedra e se desequilibra, essa informação ela vai rápido até o nosso cerebelo e nós, junto com outras coisas que a gente vai ver na fisiologia, e a gente consegue corrigir a nossa posição corporal e retomar o equilíbrio sem raciocinar. Por exemplo, eu estou caindo, inclinando o corpo para o lado direito. Aí eu não preciso pensar, eu preciso tentar levantar o meu braço, fazer força para inclinar o corpo, puxar o braço esquerdo para o lado esquerdo para tentar, deslocar o meu centro de gravidade mais para a esquerda para eu não cair. A gente não faz isso conscientemente, a gente faz isso inconscientemente, felizmente, porque senão a gente provavelmente não estaria aqui, porque a gente cairia, sofreria acidentes com uma frequência muito maior. Então, essa propriocepção inconsciente é muito importante. E a gente ainda tem a substância gelatinosa, então ainda dentro da substância cinzenta, que não tem ainda função conhecida. Provavelmente em alguns anos a gente vai saber qual que é a função desses neurônios que tem esse nome de substância gelatinosa. Então aqui a gente tem mais ou menos a localização desses neurônios. Então, aqui a gente tem a região da substância gelatinosa, o grupo lateral, o grupo torácico aqui, eu não coloquei a seta, mas está aqui, e os neurônios do grupo medial nessa região. Medial porque tá vendo? Aqui no meio, lateral porque tá aqui, ok? E aqui a organização da substância branca. A gente tem tanto vias descendentes, ou seja, saem de regiões superiores, né? Por exemplo, tem neurônio lá no cerebelo, no tronco cerebral, ou na própria medula espinhal, mas os axônios descem pela medula espinhal. Então, essas vias descendentes podem ser viscerais ou somáticas. Então, essas vias viscerais a gente chama de vias piramidais. Nós não vamos ver esses detalhes aqui. E as vias somáticas extrapiramidais, elas não estão relacionadas com a motricidade. Essas aqui, estão relacionadas com a motricidade. Aqui, para vocês verem que essas regiões da medula espinhal são bastante estudadas. Então, a gente chama de tratos, porque as fibras, os axônios dos neurônios saem do mesmo lugar e vão inervar o mesmo lugar.
Então, a gente tem aqui, ó, funículo posterior, porque aqui é a região posterior. Então, esses dois, a gente chama, o nome é fascículo grácil e fascículo cuneiforme. O grácil inerva a musculatura dos membros inferiores e o cuneiforme inerva a musculatura dos membros anteriores. Então, a gente tem aqui, ó, os outros tratos. Funículo porque é maior, trato porque é menor. E todos os outros listados aqui. Então, tudo que está em azul é trato descendente, ou seja, está trazendo a informação de cima para baixo e vai até as respectivas regiões. Então, aqui os membros, aqui os espinos cerebelares. Então, sai do cerebelo e desce para a medula espinhal, e aqui sai do tálamo e vai para a medula espinhal. E aqui a gente tem, desculpa, gente, os ascendentes, eu falei, não sei se eu falei descendentes. E aqui os descendentes, ó, desculpa, os tratos descendentes, então esses descem, esses aqui sobem, ascender é subir, e descendentes são os que descem. Então, aqui vem das regiões superiores para baixo e esse aqui vem das regiões inferiores para cima. Tanto que eu não prestei atenção na hora que eu estava falando, ó, espino cerebelares. Então, sai da medula e vai para o cerebelo. Espino talâmico, sai da medula e vai para o tálamo. Tálamo, cerebelo, estão acima da medula espinhal, tá? E os descendentes, então, saem de estruturas lá de cima e vêm para regiões da medula espinhal. Aqui, retículo espinhais, que a gente tem uma região do mesencéfalo que chama formação reticular. Então, dos neurônios de lá, da formação reticular, fazem sinapse e geram, os axônios formam um feixe de fibras que vão até a medula. Córtico espinhais ou espinais saem do córtex e vêm para a medula. Rubro espinhal, então sai do núcleo rubro e vem para a medula. Vestíbulo espinhal sai da região dos neurônios vestibulares, que a gente vai ver bastante na fisiologia, porque o nosso aparelho vestibular, que está lá dentro do nosso ouvido, vai formar uma das estruturas responsáveis pelo nosso equilíbrio físico do corpo, para a gente não cair. Quem tem labirintite ou conhece alguém sabe o que acontece quando tem inflamação no aparelho vestibular. E esse é o último slide, só para mostrar para vocês uma fotografia da medula espinhal real com as marcações aí das vias ascendentes e as vias descendentes, mas só de um lado da medula. Então, a aula de medula espinhal é essa. Esse é o último slide. Até a próxima, se Deus quiser.